Arena MRV. Depois dessa eliminação é a Copa do Brasil. Agora é hora de mudar a chave, de virar o momento. O Atlético encara o Santos. Daqui a pouco nós vamos também trazer as informações do Peixe, do técnico Vojvoda, que vai fazer o seu segundo jogo pelo Santos. Mas o Cláudio Rezende está ao vivo com a gente neste sábado para atualizar o que Jorge Sampaoli vai fazer para o seu segundo jogo no Atlético, principalmente depois da derrota na estreia. Um abraço para você, boa tarde, Claudão. Aliás, bom dia ainda. Né? Bom dia, Pedro Abílio. Um abraço a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esporte, sabadão, véspera de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e tá na hora do Galo reagir, né? Tá na hora do Atlético voltar a vencer. Se a gente pegar só Campeonato Brasileiro, se fizer o recorte do Brasileirão, são 3 derrotas seguidas do Atlético. Perdeu para o Grêmio, para o São Paulo e para o Vitória. E em termos de todas as competições, o Galo não sabe o que é vencer desde o dia 21 de agosto, quando lá em Mendoza, na Argentina, derrotou o Godoy Cruz com o gol do Natanael. E ali carimbou vaga nas quartas de final da Sul-Americana. O Atlético, portanto, vivendo aí um momento complicado, teve troca de treinador, o Sampaoli estreou no Mineirão e pela primeira vez amanhã vai ter o contato com a massa atleticana, com o torcedor alvinegro na Casa do Galo, na Arena MRV. Um detalhe importante, o Sampaoli já foi técnico do Galo em 2020, mas ele nunca teve contato no estádio com a torcida, porque naquela oportunidade era momento de pandemia, portões fechados. Então o Sampaoli vai ter essa primeira oportunidade contra o Santos, um jogo para ele simbólico, ao lado do torcedor atleticano. Sampaoli, que tem aquele estilo ali que agrada muito ao torcedor do Galo, né? O treinador inquieto, vai para um lado, vai para o outro, vibra bastante. É um treinador que joga junto, né? Durante a partida ali com os seus jogadores. Agora, o último treino está acontecendo na cidade do Galo. O treino que o Sampaoli vai definir o time que entra em campo amanhã. E ele vai, com certeza, fazer ajustes, vai mexer na equipe novamente. A alteração já é certa porque o Júnior Alonso está suspenso. Ele recebeu o 3º cartão amarelo na última rodada. Então ele não tem o seu zagueiro pelo lado esquerdo, que é o Júnior Alonso. No clássico contra o Cruzeiro, o torcedor vai se lembrar, ele fez uma linha de 3 defensores, colocou o Lianco pela direita, o Fausto Vera jogou ali centralizado e na esquerda foi o Alonso. Para esse jogo, ele tem como opções de zagueiros o Vitor Hugo, aí seria uma alteração mais do que simples, né? Sai um canhoto, entra outro, o Vitor Hugo é o zagueiro por aquele lado. E ele tem também o Ivan Roman, que treinou menos com o grupo, com o Sampaoli, porque, vamos lembrar, estava servindo a seleção do Chile. Ele teve só os treinos de ontem e hoje, né? Com o Ivan Roman. Não teve aí muito tempo de adaptação. Dentro desse cenário, Pedro Abílio, se não tiver surpresa, o Vitor Hugo deve aparecer no time. Até pela questão da bola aérea também, né? O Atlético, o Sampaoli já detectou. É um problema emergencial no Galo. Questão da bola aérea defensiva, as bolas paradas vem sendo um tormento do Atlético. Inclusive, né, os colegas do GE, eles fizeram uma matéria aí que chama atenção, né? 50% dos gols sofridos pelo Galo de bola parada. Então, metade dos gols sofridos pelo Atlético no ano vem de bola parada. Então, o Vitor Hugo tem essa bola aérea mais forte, né? O jogador mais alto. Então, se não tiver surpresa, é ele por ali. Agora, no meio-campo, eu acredito que ele possa mexer mais, o Pedro, porque o Júnior Alonso, o Alan Franco, ele não começou jogando o clássico e o Sampaoli justificou, né? Porque ele chegou na véspera, não tinha treinado com o time, agora o Alan Franco já conseguiu descansar da viagem, né, de retorno da seleção e também já teve agora essa oportunidade de treinar com o time. Então há uma tendência do Alan Franco jogar e aí seria na vaga do Gabriel Menino, que não esteve bem no clássico. E aí também, vamos ver, né, porque me chamou muita atenção, eu falava ontem na turma do bate-bola, que o Sampaoli, ele normalmente gosta de atacantes, de jogadores de velocidade pelos lados. E no clássico ele escalou atacante de ofício mesmo, o Hulk, e o Coelho, que nem jogou muito lá na frente, né? O Coelho fez uma função de ala pela direita, tendo que ajudar muito na marcação. Depois ele colocou o Rony no segundo tempo e o Renier. Muitos atacantes do elenco sequer foram utilizados pelo Sampaoli nesse primeiro jogo. Pelo cenário, Pedro,
tendo que vencer o Santos, jogando em casa, com apoio do torcedor, eu creio que o Sampaoli possa colocar mais atacantes de ofício e mexer nesse sistema de ataque do Galo, segundo ele, está precisando criar mais. A gente vai conversar sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que pode ser alterado para o jogo deste domingo aqui no Rádio Esportes. Vamos acionar a comentarista Natália Fiuza. Bom dia para você, Nath. O que você está esperando desse sistema defensivo do Atlético em termos de montagem para o jogo de amanhã? Afinal de contas, é um jogo de um Santos desesperado também. 3 jogos sem vencer. O Santos do técnico Juan Pablo Vojvoda, que fez a sua estreia no 0-0 contra o Fluminense. Bom dia, Fiuza. Bom dia, viu, Pedro? Um abraço para você, bom sábado, bom final de semana a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. É um jogo que vale muito pro Atlético, né? Precisa recuperar o foco no Campeonato Brasileiro. É um confronto direto contra esse Santos, que está muito pressionado também, os mesmos 22 pontos do Vitória, né? Primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Atlético aí precisando também utilizar desse jogo do Campeonato Brasileiro para recuperar da sua moral, da sua confiança para o confronto que se estabelece nos próximos dias da Copa Sul-Americana, que aí sim um confronto de mata-mata, e a Copa, né, que é a grande expectativa do Atlético de ainda salvar a temporada 2025 com um título, com uma conquista, com algo de maior expressão. Então acho que é um jogo chave em vários aspectos, e ainda o Jorge Sampaoli podendo atuar de alguma forma, digamos assim, dentro da Arena MRV, com o apoio do torcedor, que está confiando muito no trabalho dele, apesar do que aconteceu na última quinta-feira lá no Mineirão. É uma mudança significativa nesse setor defensivo, principalmente por causa dessa questão da bola parada. O Atlético tem vacilado muito, e aí não é só na primeira bola, é também na sobra, no rebote, né? Os adversários têm conseguido aproveitar disso para marcar os gols. Então, eu acho que ele vai querer não só elevar a estatura, mas corrigir também em questão de posicionamento, de tempo de bola. Se ele for pelo mais simples, é a questão, de fato, do Vitor Hugo no lugar do Júnior Alonso, mas quando se trata de Sampaoli, a gente nunca pode esperar o óbvio, não dá para esperar sempre o mais simples. Então não me surpreenderia se ele utilizasse de fato o Vitor Hugo como um zagueiro, mas ainda assim mexesse nessa linha defensiva. Não sei se vai manter o Fausto Vera, que não fez um grande jogo na quinta-feira, mas eu estou esperando, além das mudanças na defesa, outras alterações. Eu acho que o Alan Franco é um cara que vai pintar nesse time, agora descansado da data FIFA, porque o Atlético pecou muito na sua marcação no meio campo, e é um confronto que vai precisar disso, até pela presença do Neymar do outro lado, acaba precisando ali de uma perseguição mais individual. Eu acho que ele precisa corrigir, né, o que ele colocou em campo na quinta-feira e que não funcionou tão bem, como a questão do Coelho ali na ala direita, né, colocá-lo de volta na esquerda, que é onde ele rende melhor, e tentar de alguma forma, quem sabe, simplificar um pouquinho mais as coisas para o Atlético buscar esses 3 pontos dentro de casa, né, Pedro? Certeza, com certeza. Buscar essa vitória diante da torcida é o que a torcida do Galo está esperando para este domingo. Jogo de domingo, 4 horas da tarde, expectativa de bom público. 11 horas e 48 minutos. Ale Oliveira também com a gente no Rádio Esportes deste sábado. Olha, me conta uma coisa. Bom dia primeiro, né? Muito bom dia, viu, Pedrão? É sempre um prazer, uma honra estar ao seu lado, falando para esse ouvinte tão generoso que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil, aqui no Rádio Esportes, e agora como um apresentador de verdade que a gente fala, é sempre muito bacana. Não tá com saudade do Thiago, não? Sim, tô com saudade, mas já passou. Você que tem o mesmo visual do Sampaoli, Ale. Que tem o corte de cabelo do Sampa, olha só. Quem tá no YouTube da Itatiaia pode fazer a comparação. A loucura também me remete um pouco dos dois, viu, Pedro Abelho? Intensidade, viu? Paixão por el balão. Paixão por el balão. Ok. Ô, Ale, você tem a decisão de colocar ou não o Coelho na ala direita, tirá-lo da ponta esquerda. O que é que você faz? Não, eu não tenho essa decisão. Essa decisão... Não, se você fosse o Ale Paoli. Sim, mas é que ela, pra mim, ela não existe. Ah, entendi. Ela não tem nenhum sentido. Aliás, eu fui um pouco elogiado, no mau sentido, por alguns torcedores, porque, vamos falar a verdade, boa parte da torcida pediu o Sampaoli. Sim. Inclusive a torcida com microfone que fala. E aí, essa turma vai defender o Sampaoli, porque foram eles que pediram.
Independente da decisão que ele tomar. E eu não estou pedindo a saída do Sampaoli, não estou falando que o Sampaoli vai dar errado, não estou falando que o Sampaoli é mau treinador, não estou falando nada disso. Vou falando bem calmamente para todo mundo entender. O Sampaoli, neste jogo, ele tomou algumas decisões que deram errado. Mas ele vai dar errado no Atlético? Tomara que não. Eu torço para que ele dê certo, que ele consiga fazer os encaixes, que ele consiga com o tempo passar o que ele pensa de futebol para essa turma aí, que ele consiga melhorar o time no Campeonato Brasileiro e que ganhe a Sul-Americana. Neste jogo, eu acho que ele influenciou negativamente. E aí o pessoal fala assim, mas ele teve pouco tempo. Mas quanto tempo ele precisa para saber? E aí eu tô perguntando pro torcedor mais fanático, sabe aquele que é mais radical? Eu vou perguntar para esse cara. Porque o que tem bom senso entendeu, né? As minhas colocações. Quanto tempo ele precisa para saber que o Coelho na lateral direita não é uma possibilidade, já que ele é ponta esquerda e até, se você pegar a temporada toda, ele vinha desempenhando bem. Nos últimos jogos não, mas que ele vinha desempenhando bem. Então assim, não precisa de muito tempo. Quanto tempo o cara precisa para saber que o Fausto Vera não é zagueiro, né? Quanto tempo ele precisa para saber que o Igor Gomes não é uma solução criativa para esse meio campo? Então, assim, são coisas que eu acho que não precisa de muito tempo. Além disso, o Sampaoli, ele parece que não, mas ele estava no jogo. Ele estava lá, vendo o jogo, o mesmo jogo que a gente. E ele viu, como todos nós que estávamos no estádio, que o Cruzeiro, no primeiro tempo, deitou e rolou. Deitou e rolou principalmente pelo lado direito da defesa, onde estava o Coelho. Como ele viu também que o Fabrício Bruno subiu no primeiro gol, no gol do Caio Jorge, subiu em cima do Fausto Vera. Então, quando acaba o primeiro tempo, a sensação que a gente tem é que ele vai para o intervalo, já que ele viu o jogo, e vai fazer as alterações, né? Mas não foi isso que ele fez. Inclusive, ele fez pior. Ele botou o Rony e colocou o Igor Gomes de segundo volante. E continuou com o mesmo esquema, com o Fausto Vera na zaga, com o Coelho na lateral direita. Ele só foi mudar isso aos 32 do segundo tempo, quando o agregado estava 4-0. O Sampaoli é responsável pela desclassificação do Atlético? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O Atlético entrou para esse jogo desclassificado. Essa é uma verdade que é dura de dizer, porque a gente tem que respeitar o clássico, tem que respeitar a força do Atlético, mas ele entrou desclassificado. Então o São Paulo não tem responsabilidade sobre a desclassificação. Ele tem responsabilidade sobre as apostas que não foram boas. E pelo fato dele não ter corrigido no intervalo. É disso que eu estou falando. Mas ele vai dar... Não, tomara que dê certo. Mas ele não tem condição de... Tem condição. Neste jogo, ele foi mal. Ele foi mal. E é isso que eu tô, é sobre isso. Agora, quem acha que ele foi bem colocando o Coelho na direita, o Fausto Vera de zagueiro, o Igor Gomes titular, e que não mudou o time no intervalo, cara, sinceramente, você precisa no mínimo procurar um oculista. Nath Fiuza, onde é que você observa possibilidades, riscos ao Atlético nesse time do Santos? A gente tem mesmo que temer alguma coisa desse Santos do Vojvoda, que é um bom treinador. Tem o Neymar no elenco, tem alguns bons valores nesse time, mas o Santos tá brigando contra o rebaixamento, Nath. A grande preocupação do Santos é sempre o Neymar, né? A grande preocupação para com o Santos, né? O adversário é sempre o Neymar, né? Que sempre fica aí essa questão do gramado sintético, ele foi confirmado até pela necessidade, né? O Santos brigando contra o rebaixamento, então precisa do seu jogador diferente, do seu grande craque. A gente sabe, o Neymar, em pouco espaço, em pouco tempo, numa jogada, sozinho, ele decide as coisas, então precisa de muita atenção. É um jogo ali em que os dois times têm dificuldades para prever exatamente o que esperar do outro lado, porque são trabalhos recentes, né? O Sampaoli vai ter dificuldade para prever esse Santos novo do Vojvoda, o mesmo acontece com o Vojvoda para prever o Atlético do Sampaoli, ainda que já tenha havido uma partida aí na última quinta-feira contra o Cruzeiro, mas é um Atlético que precisa se impor dentro da sua casa, é um Santos que tem suas fragilidades, é um sistema defensivo muito frágil, o grande
grande nome é o Brazão, que é um goleiro que vem fazendo um campeonato brasileiro espetacular, mas é um sistema defensivo do Santos que é frágil. O Santos aí tem como possibilidade, quem sabe, para tentar elevar esse time. Lautaro, torcedor do Cruzeiro, a gente que acompanha o futebol mineiro aqui de perto sabe muito bem que o Lautaro está muito longe de ser alguém que vai entrar no time, que vai dar alguma esperança, né? Tanto que o torcedor do Cruzeiro aqui comemorou a ida dele lá pro Peixe. Então, o torcedor do Atlético tem que se apegar a isso, que é um time que tem suas limitações, que marcando muito bem ali o Neymar, que sabendo também que do outro lado tem um grande goleiro, então tem que finalizar muito bem, finalizar com atenção, aproveitar as oportunidades e tentar diminuir seus próprios erros, porque o Atlético também é um time que erra muito e dá ao adversário muitas oportunidades. Essa bola parada, né, que vem sendo um problema aí recorrente, e é o que o próprio Sampaoli falou na sua última entrevista coletiva. Eu vou tentar, né, aos pouquinhos ir organizando essa estrutura coletiva. O time, como coletivo, vai crescer gradualmente com o passar do tempo, né, com o estabelecer do trabalho, mas individualmente muita gente também precisa corresponder. E nesses momentos de dificuldade, esses grandes jogadores também precisam aparecer, né? Com certeza. 11 horas e 58 minutos aqui no Rádio Esportes. Esse fator presença do Neymar pode também influenciar no público. Eu me lembro, viu, Cláudio, que no mês passado, quando o Santos veio visitar o Cruzeiro no Mineirão, um pouco mais de 59 mil pessoas acompanharam e muita gente empurrada, né, pela justificativa de ver o Neymar em campo. É diferente. A presença dele causa um clima diferente até mesmo na chegada, no desembarque da equipe santista. A gente pôde perceber isso naquela oportunidade. O que a gente pode esperar de público para amanhã na Arena? Já temos 24 mil torcedores do Atlético garantidos e a expectativa de um público aí na casa dos 30 mil torcedores. Não será casa cheia, mas a venda está melhorando, ainda mais com essa confirmação aí do Neymar. Já tinha o fator que é o efeito Sampaoli. Estreia do Sampaoli, o torcedor que ficou animado aí com a troca de comando, com o Atlético podendo evoluir na temporada. Tem esses dois fatores, né? O Sampaoli, que vai pela primeira vez estar ali com a torcida do Galo, e agora o Neymar. E à tarde, atenção, hein? Informação de agora do Atlético. Às 4 da tarde vão voltar ao sistema alguns ingressos de setores que neste momento estão esgotados. Intersul, Brama Norte, Brama Leste. Então, torcedor do Galo, 4 horas da tarde, quem quiser comprar ingresso desses setores, Intersul, Brama Norte, Brama Leste, que nesse momento, se você entrar no sistema, estão esgotados, vão voltar alguns ingressos aí, já é uma informação importante do Galo. Para sócios, Galo na Veia, a partir de R$ 24,00. Ingressos a partir de R$ 24,00 para sócios. Então, fica essa expectativa aí, o público melhorando, principalmente com esses fatores citados aqui na Itatiaia. E um detalhe, viu, Pedro? Eu estava pesquisando há pouco, porque neste momento o Galo tem que se livrar do perigo ali de perto do rebaixamento, né? É um confronto direto, mas é bom lembrarmos que o Atlético tem 2 jogos a menos e os 2 jogos são em casa. Se você colocar esses pontos aí, o Galo, conseguindo esses pontos, subiria bastante na tabela. E por curiosidade, eu dei uma olhada aqui, no ano passado, na 29ª rodada, o Corinthians tinha 29 pontos. Estava em 18º na tabela do Campeonato Brasileiro. No final do ano, o Corinthians conquistou o quê? Vaga Libertadores da América deste ano. O Campeonato Brasileiro pode virar G6, G7, G8, então tá muito cedo para abandonar o Campeonato Brasileiro. O Galo tem que entrar firme e forte aí, porque primeiro não pode ficar brigando lá embaixo, né? Não tem time para isso. E por outro lado tem essa questão, Pedro, o Corinthians ano passado conseguiu uma arrancada. Por que o Galo não pode conseguir uma arrancada? Ainda tem mais jogos a fazer do que o Corinthians tinha no passado. E a equipe paulista, que estava ali lutando contra o rebaixamento, ganhou vaga Libertadores. E o que você acha, Ale? Meio-dia, vai marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. O Atlético tem uma diferença hoje, uma margem ali de 10 pontos para a turma que está brigando diretamente a uma vaga na Libertadores, Ale. Eu acho que o campeonato é muito equilibrado, né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. A gente passou agora da metade, né, da competição. E evidentemente que depende muito do que o Atlético fizer a partir de agora, né? Você não tem a dúvida. Se o Atlético jogar o que esse elenco tem de potencial, eu acho que vai estar na zona de classificação para pré-Libertadores. Eu não tenho dúvida disso. Você tem elencos aí que são menos fortes. Você tem, por exemplo, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que nesse momento está ali na 8ª colocação.
que não é melhor do que o Atlético, né? O Mirassol é o 6º colocado. Então depende muito do Atlético se reencontrar na competição. Também acho que vai passar pelo que acontecer na Sul-Americana, né? Mas potencialmente o Atlético, você não tem a dúvida que pode e deve estar ali na primeira página da classificação do Campeonato Brasileiro. E tem um fator, Ale, que para mim é primordial, é o fator casa, né? O Atlético não tem conseguido desempenhar dentro de casa um bom papel no Campeonato Brasileiro. O Atlético está em 16º com apenas 4 vitórias em 8 jogos como mandante, mas ele tem 2 jogos a menos justamente dentro de casa. São 4 vitórias apenas como mandante, Botafogo, Fluminense, Inter e o Bragantino, mas só perdeu uma vez que foi pro Grêmio. Aliás, uma derrota inesperada. Eu acho que passa por isso, né? Que a gente falou de retomar o seu melhor nível. Eu acho que o Sampaoli, independente de qualquer coisa, ele tem uma missão que é de recuperar individualmente os jogadores. Não só o time coletivamente, que passa por problemas, mas individualmente você tem muita gente jogando menos do que pode, mas muita gente. Quem? Por exemplo, o Arana tá jogando menos do que pode. Vi uma estatística hoje, tava falando com o Cláudio mais cedo. Ele tem 9 jogos e ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, o Arana. Impressionante, impressionante. E olha que nesse jogo contra o Cruzeiro, que foi o primeiro jogo do Sampaoli, ele tentou dar vida pro Arana, né? Pelo lado esquerdo ali, com a presença dos 3 zagueiros, com os 2 volantes ali, o Scarpa e com o Igor Gomes por dentro. Ele deu todo o corredor pro Arana, né? Talvez até lembrando dos melhores momentos do jogador, né? Que realmente era uma eficiência monstruosa ali quando passava do meio campo. E aí ele tentou fazer a mesma coisa com o Coelho pelo lado direito, que não ali é mais difícil mesmo. Mas ele deu essa oportunidade ao Arana, né? De trabalhar do meio para frente. Mas acabou não acontecendo. Eu acho que o Júnior Alonso joga mais do que tem jogado. O Gabriel Menino, inclusive esse ano, no começo dele, na trajetória dele no Atlético, ele jogou muito mais do que tá jogando. Acho que o Scarpa pode jogar mais, o Hulk pode jogar mais, o Rony pode jogar mais. Então são vários os jogadores que estão jogando menos do que podem. São caras que a gente sabe que tem um bom potencial. E eu acho que essa é uma das missões aí do treinador argentino. 12:04 no Rádio Esportes deste sábado, Cláudio Rezende. Sim. Vamos tentar montar um time então para amanhã, 4 da tarde na Arena? Aí se apertou o homem. Vamos ver, o último jogo eu fui bem ali. Eu coloquei uma dúvida entre Franco e Gabriel Menino. Jogou o Menino. Depois e o restante do time eu falei que jogaria com 3 zagueiros com o Fausto Vera. Jogou. Desse jeito. Eu só errei o Rony, que eu coloquei o Rony, ele foi com o Igor Gomes. Não, eu não ia falar que você errou o Coelho, mas aí quem errou foi o treinador, não foi você. Não, eu pus ele no time, mas pus do lado esquerdo. E uma coisa do Franco, que é bom a gente lembrar sempre, porque senão fica uma coisa... O Franco, todas as vezes, pode puxar aí, todas as vezes que ele foi pra seleção, e ele foi todas as datas FIFA, ele estava lá, na seleção. Porque ele é um dos destaques, inclusive, da sua seleção. Sim, foi titular no último jogo. E ele, quando ele voltava... Jogava sempre. E o Fabrício Bruno, embora ele tenha dado uma declaração que ele é o tipo super-homem, né, da bagaça, né? Ele jogou na altitude. Na terça-feira ele jogou na altitude. Vou fretar tudo. Jogou na altitude, jogou o tempo inteiro e jogou o clássico tranquilamente. Então, o Alan Franco não pode jogar, não jogou na altitude, jogou em casa, inclusive contra a Argentina, não pode jogar. E o Fabrício Bruno, que jogou na altitude, pode jogar? Não sei, essa aí eu não engulo não, viu? Vamos lá, Everson no gol, aí a linha de defesa, eu acredito que ele não vai mexer, até pela estratégia dele, não vai mexer na formação, né? Porque tem o Lianco pela direita, o Fausto Vera, e aí o Vitor Hugo. Faustão de zagueiro de novo? Ali. Ei, coisa boa. Ele não deve mudar. Não. Porque ele já vai ter que mudar o Alonso. Então ele vai com o Vitor Hugo. Aí o meio campo, eu acredito que vai, dessa vez, Alexander e Franco. E aí Scarpa, Arana, né? O Arana naquela função ali. Eu acho que o Scarpa vai jogar aberto por um lado agora, ali. Não deve repetir o Coelho. E eu acho que o Coelho vai mais à frente com o Hulk e aí Rony. Ele tem várias opções, né? Ele tem Rony, tem Renier, que entrou no último jogo, tem o próprio Dudu. Essa função aí que eu fico um pouco na dúvida. Não sei se vai repetir o Igor Gomes, né? Ele gostou bem do Igor Gomes durante o jogo, mas assim, demorou a tirar, né? Mas eu acredito que ele vai mexer. Ele vai pôr mais um atacante no time, nesse jogo. Eu tô tirando o Igor Gomes dessa provável. No que você fecha com o homem, no que você não concorda nessa possível escalação, hein, Nath?
Vamos lá, Pedro, eu acho que assim, a presença do Alan Franco, né, acho que tem que ter o Alan Franco nesse meio campo, aí a questão dos alas aí, né, talvez o Scarpa aberto, eu acho que independentemente disso, tem que trabalhar com o Coelho, pelo lado esquerdo, né? Ele gosta muito de trabalhar com os pontas mais rentes ali, a linha lateral, dando talvez a diagonal ali, trabalhar mais por dentro com os laterais. Acho que ele pode fazer isso. Ele fazia isso com o Arana e o Keno pelo lado esquerdo. Eu acho que ele pode tentar repetir esse trabalho em dupla, digamos ali, com o Coelho e com o Arana pelo lado esquerdo. O Arana talvez trabalhando mais por dentro, o Coelho explorando mais o lado externo do campo, mas ambos pela esquerda, sem inventar o Coelho lá na direita. E aí lá na direita, talvez, quem possa explorar mais o lado do campo, talvez o próprio Scarpa. Se ele quiser ter esse meio campista aí atuando mais por dentro, eu não repetiria o Igor Gomes. Talvez dar uma oportunidade ao Reinier, que chegou tem pouco tempo, até ainda não fez nenhum jogo como titular assim exuberante, mas acho que tem mais potencial, ainda que numa amostragem menor. Eu acho que ele pode crescer nas mãos do Sampaoli, é um cara que finaliza bem, que tem boa chegada à área, é um cara mais incisivo também no campo ofensivo. Eu acho que ele vai acabar... não sei se vai colocar 3 atacantes, mas para ter o Rony ali na direita, talvez é melhor você ter um meio-campista com mais chegada como o Reinier do que necessariamente um atacante aberto ali pelo lado direito. A questão da linha ali com 3, né, na defesa, eu não gosto da presença do Fausto Vera, mas enquanto ele não pode contar também com o Saravia e ainda com a ausência, né, do Júnior Alonso que está suspenso, eu acho que ele vai acabar repetindo, mas acho também que é uma questão temporária. Aí a gente tem que frisar ainda as limitações do próprio elenco, né? Porque o Atlético tem carências na volância, principalmente desse cara de mais marcação. Acho que tem carências ainda nesse setor aí defensivo na zaga, até porque o Juan, que chegou há pouco tempo, não pode jogar. O Sampaoli vai ter que ir driblando tudo isso, né? Mas vai ter que contar também com a turma tentando desempenhar melhor. Mas eu acho que se ele conseguir fazer esses ajustes ali, quem sabe o Reinier, o Coelho melhor posicionado, o Scarpa mais aberto na direita, uma marcação mais encaixada com o Franco pelo meio, eu acho que já dá uma melhorada nas coisas, viu, Pedro? Muito bem, 12:09, Cláudio Rezende, o que mais temos do Atlético neste sábado? Vamos lá, o time agora treinou, os jogadores são liberados e com o Sampaoli não tem concentração, já foi assim no Clássico, os jogadores apresentam amanhã cedo para a partida. E aí, semana que vem, Pedro, o Galo já na segunda-feira à tarde vai viajar para, primeiro, Santa Cruz de la Sierra, vai fazer como a seleção brasileira na semana passada. O Galo vai para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no nível do mar. Vai treinar na terça-feira na cidade e na quarta, dia do jogo, hein? Na hora do almoço, o Galo vai subir para a altitude de La Paz, 3.600 metros acima do nível do mar, para jogar. O Atlético chega, joga com poucas horas de altitude, e o efeito, né, da altitude é menor, segundo os especialistas, e depois do jogo dorme e na sequência, o dia seguinte, o time segue voo fretado direto para o Rio de Janeiro. O Galo não volta a Belo Horizonte, porque no fim de semana, daqui a uma semana, sábado, o Galo enfrenta o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então, de La Paz, na Bolívia, jogo quarta contra o Bolívar, 7 da noite, o time segue direto lá para a Cidade Maravilhosa para enfrentar o Botafogo no fim de semana. Para eu fechar aqui, Pedro, tem uma informação do Conselho Deliberativo. Uma reunião ordinária no dia 14 de outubro, uma terça-feira, na sede de Lourdes, 8 da manhã ou 9 horas, né, se não tiver quórum às 8, para a definição de eleger o presidente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, os membros do Conselho Fiscal, Conselho de Ética e Disciplina. Então teremos novo presidente do Atlético agora em outubro. Vai sair o Ricardo Guimarães, presidente do Conselho Deliberativo, né? O Ricardo Guimarães hoje é o presidente do Conselho, então as chapas poderão se inscrever até 15 dias antes da reunião. Já está dado o recado aí, portanto, mudança lá na presidência, eleições no Conselho Deliberativo do Atlético, Pedro Abílio. Acompanharemos. Obrigado, Cláudio Rezende.